Minha Vida ao vivo no Dia da Saúde. Oferecimento: Programa Mais Pfizer. Saúde mais próxima de você. Apoio: Fleury e Dieta e Saúde. E estamos de volta com o primeiro evento online de saúde do Minha Vida. Hoje, 5 de agosto, é comemorado o Dia Nacional da Saúde. Por isso, escolhemos essa data para debater sobre 2 temas muito importantes: a mudança de hábitos em prol de uma vida mais saudável e a convivência com o diagnóstico e o tratamento do câncer. Nos blocos anteriores, mostramos como 2 pessoas mudaram de vida após adotar um estilo mais saudável. Foram quilos perdidos, abandono de vícios, ganhos com autoestima e a conquista de uma expectativa de vida muito maior. Tudo isso é possível, basta acreditar e correr atrás, que ainda dá tempo. Neste bloco, vamos abordar outro tema que preocupa muito os brasileiros: o câncer. Então, para falar sobre isso, eu quero saber o seguinte: como que é o diagnóstico? O que fazer após a descoberta? Como são os tratamentos? Então, quem vai responder todas essas dúvidas estão aqui conosco o Dr. Luiz Gonzaga Leite, psico-oncologista e chefe do Departamento de Psicologia do Hospital Santa Paula de São Paulo, e também o oncologista Samuel Aguiar Júnior, diretor do programa da residência médica do Hospital AC Camargo. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso estúdio. Então, vou começar falando com o Dr. Samuel. Eu queria saber, Dr. Samuel, qual que é a importância do diagnóstico precoce do câncer? A chance de cura, ela é diretamente relacionada ao diagnóstico precoce. Nós costumamos classificar os tumores em 4 estágios: 1, 2, 3 e 4. Quanto mais pacientes nós conseguimos diagnosticar nesses estágios 1 e 2, as chances de cura são muito maiores. Não existe a chance de cura num estágio avançado, mas realmente, se você conseguir diagnosticar nesses estágios na fase mais inicial da doença, a sua chance de cura é muito maior. E todo câncer necessariamente precisa de quimioterapia, radioterapia ou não? Não. Quando a gente fala de câncer, a gente está falando de um conjunto de mais de 100 doenças diferentes. Então, cada uma vai ter o seu tratamento particular. A grande maioria dos tumores são tratados por cirurgia. Alguns são tratados só por quimioterapia, alguns são tratados só por radioterapia, outros só por cirurgia. Em algumas situações, a maioria delas, mas em algumas situações, existe uma combinação dessas 3 modalidades de tratamento. Mas, algumas vezes, você precisa de uma única modalidade, principalmente se o diagnóstico for precoce. E os efeitos colaterais também são diferentes para cada tipo de tratamento? São completamente diferentes. A cirurgia e a radioterapia são tratamentos localizados. A quimioterapia é um tratamento que age no seu corpo todo. Então, cada uma dessas 3 modalidades vai ter peculiaridades em relação aos efeitos colaterais, às sequelas transitórias e permanentes. E é possível reduzir esses efeitos, assim, claro, falando dos diferentes tipos de câncer, para cada um tem um tratamento, um efeito colateral, mas é possível reduzir esse efeito? É possível, sim. Existem medicações que reduzem efeitos colaterais de quimioterapia e de radioterapia. E isso é muito individual, para qualquer medicação, para qualquer tipo de tratamento. Tem gente que, para tomar uma dipirona ou uma aspirina, não se dá bem, né? Tem gente que faz quimioterapia com esquemas bastante agressivos, até e não sentem muito os efeitos colaterais. E aí eu queria saber, então, do Dr. Luiz Gonzaga, como trabalhar o impacto do diagnóstico de um câncer, né? Olha, o impacto do diagnóstico, ele é o ponto crucial quando a gente, lá no hospital, quando um paciente recebe o diagnóstico. É interessante que as pessoas vivem no seu dia a dia como se fossem viver eternamente, né? Nós aqui, que supostamente não temos nenhum câncer, a gente pode ser atropelado, pode sofrer um assalto, tomar um tiro, pode ter um infarto e pode morrer hoje, daqui a pouco, né? Mas quando alguém recebe um diagnóstico de câncer, ele entra em contato com a finitude dele, né? Todos nós, a psicanálise fala sobre isso, sobre as fantasias e os medos de morte que nós temos. Quando alguém recebe um diagnóstico de câncer,
essas fantasias, esses medos em relação à morte, em relação à finitude, como que atualizam. Então, o sujeito ele passa por um processo de desestruturação, não só o sujeito, mas também a família. Então, todas as referências dele são alteradas. O que eu acho complicado em tudo isso é que esse estado mental pelo qual o paciente passa, isso tem alteração fisiológica no paciente. Por exemplo, ele tem alteração no sistema hormonal, no sistema endócrino, no sistema imunológico. Inclusive, as defesas do sujeito acabam caindo. Quer dizer, o medo, o pânico faz com que isso caia. Do inesperado, daquilo que ele não Exatamente, conhece, do que ele vai passar, né? Num primeiro momento, esse paciente ele fica desestruturado, né? Há alguns casos em que até esse paciente, ao viver uma situação que ele não consegue lidar, ele pode até psicotizar, entrar num surto psicótico diante de uma situação inesperada para ele. E aí todo paciente, então, que descobre, toda pessoa que descobre que tem, que sabe desse diagnóstico de câncer, deve passar por um acompanhamento psicológico ou há casos em que a pessoa consegue se reerguer sozinha? Olha, é interessante a gente pensar um pouquinho. Quando Freud escreveu a sua teoria, ele falou sobre os mecanismos de defesa, entre eles negação, racionalização, sublimação, em especial a negação. Quando um paciente recebe um diagnóstico de câncer, esses mecanismos psicológicos, que são uma espécie de uma blindagem, né? Como se fosse um airbag psíquico, né? Eles entram em ação. Então o paciente nega, ele não aceita o exame, ele não aceita aquele laboratório, ele tem fantasias em relação ao processo de cura, que ele vai tomar um chá, que vai a uma igreja, vai receber uma bênção, vai tomar um chazinho milagroso. São determinadas fantasias que ele tem para poder lidar com aquilo. A gente que trabalha com o paciente, a gente percebe essas fantasias, mas elas fazem parte. Elas vão atuar no paciente durante um tempo até que ele tenha estrutura, né, para poder aceitar a realidade. Isso às vezes pode demorar algumas horas, alguns dias, algumas semanas. Esses mecanismos de defesa que entram em ação no momento que o paciente recebe o diagnóstico, nós respeitamos esses mecanismos desde que o paciente tenha adesão ao tratamento. Por exemplo, você tem que fazer uma cirurgia, você tem que fazer uma químio, desde que ele faça o tratamento. E com o tempo, esses mecanismos de defesa, eles vão baixando na medida que o sujeito vai elaborando o processo do diagnóstico. Certo. Doutor Samuel, quais são os profissionais que integram essa equipe que cuida, né, do tratamento do câncer? Acho interessante a gente usar o exemplo do componente psicológico. Nem sempre é simples para um cirurgião ou para um oncologista clínico identificar essas alterações comportamentais decorrentes do diagnóstico de câncer. Então, quando a gente fala em equipe, o que se considera como ideal hoje em dia em diagnóstico e tratamento de câncer são equipes multidisciplinares. Então, é claro que existe uma figura que acaba centralizando mais no sentido de coordenar as ações, que pode ser um cirurgião, um oncologista clínico. Mas esse tratamento ele vai ter uma maior chance de sucesso em todos os seus componentes se essa equipe for multidisciplinar, e isso inclui cirurgião, oncologista clínico, radioterapia, enfermagem, psicologia, nutrição, fisioterapia para reabilitação. É uma equipe de muitos profissionais, né? Não existe mais a figura central de um médico que resolve tudo. E para quem chegou agora, a gente está aqui debatendo sobre diagnóstico e tratamento de câncer. Eu queria lembrar que para conversar com a gente aqui, participar, basta mandar a sua pergunta, que ela poderá ser lida aqui ao vivo. Neste momento, o doutor Elde e o doutor Eduardo estão respondendo o chat sobre o que conversávamos antes, que era a mudança de hábitos. E assim que acabar esse evento, começará o chat sobre o tema que estamos abordando agora, que é sobre o câncer. Então, participe, mande sua pergunta. Combinado? Vamos ver qual que é a dúvida do internauta que está aparecendo agora na tela. Quem toma hormônios tem mais risco de desenvolver câncer? É a Andréia quem pergunta, doutor. Essa pergunta ela é muito relevante já de alguns anos. Nós vivemos uma época na década de 80, anos 90,
uma grande euforia em relação à reposição hormonal feminina. É claro que a reposição de hormônios após a menopausa, ela trouxe para uma quantidade enorme de mulheres alívio de sintomas associados à menopausa. Mas grandes estudos foram realizados em relação a isso e hoje em dia já se sabe que existe um risco aumentado, sim, para câncer de mama para as mulheres que fazem reposição hormonal. Então, a reposição hormonal feminina, de hormônios femininos após a menopausa, não é proibida, não significa que isso cause câncer diretamente. Existe um aumento discreto, mas é um aumento significativo populacional de risco de câncer de mama, né? Então, o que antigamente a reposição hormonal era usada de uma forma, não digo indiscriminada, mas muito liberal, hoje em dia não é mais. Se existe história familiar de câncer, se existem antecedentes pessoais relacionados a câncer, essas mulheres devem evitar a reposição hormonal, sim. Pois bem. Agora nós vamos conhecer a história de duas mulheres que foram surpreendidas ao descobrirem que estavam com câncer de mama. Veja só como elas lidaram com o diagnóstico e o tratamento. Eu descobri o câncer fazendo o autoexame. Eu senti um caroço lado esquerdo, abaixo da axila, e também eu senti algumas dores na região da axila. Ficou com um aspecto de casca de laranja, assim, parecia que tinha celulite. Eu comecei a achar aquilo muito estranho. Automaticamente já fui ao médico. Depois de 15 dias eu recebi o resultado e aí veio o diagnóstico de câncer de mama. Fiz uma mamografia em janeiro e não foi diagnosticado o meu tumor. Quando foi em julho do mesmo ano, eu senti esse caroço e procurei um mastologista. E levando essa mamografia para esse mastologista, ele viu que estava de péssima qualidade essa mamografia. Então, de certo, eu já estava com um tumor e não foi detectado. Eu fiquei apavorada, medo de morrer, medo de perder minha família por eu ter um filho. Eu tenho um filhinho de 13 anos. E lógico que o meu sonho é ver meu filho terminar seus estudos. E quando eu recebi o diagnóstico, tudo isso pesava. Eu nunca passei por uma quimioterapia. Esse nome é assustador. Eu acho que as pessoas ficam assustadas. Ah, vai fazer quimioterapia? Nossa! Depois de 14 dias, os cabelos caíram. E doía, sabe? Era muita dor na cabeça. A quimioterapia, uma das coisas que para o cabelo cair é a dor que você sente. Eu sentia muita dor, um calor terrível. Eu acho que você tem que levar um pouco até na brincadeira, tipo assim, vou ficar careca? Não tem problema, vai ser a oportunidade de eu mudar, vou comprar um monte de peruquinha, foi o que eu fiz. Depois que eu perdi os cabelos, comecei a fazer a quimio, senti que a quimio é muito, assim, deixa você muito para baixo doente. Mas é uma coisa que assim, ela é ruim no momento, mas depois a gente sabe que é uma coisa maravilhosa, que está matando as células que estavam doente, mata as boas também, mas faz parte. Retirei toda a mama, fiz o esvaziamento dos gânglios, esperei me recuperar um pouco e agora eu estou na fase de radioterapia no final também e enquanto isso fazendo a fisioterapia junto. Passou, terminei aí 100% da quimio vermelha, que é a pior, a mais temida, mas que é uma das melhores, que é a que mais faz efeito. E aí eu terminei, estou bem. Vou seguir aí mais 3 meses de tratamento fazendo a quimio branca, depois eu vou fazer a rádio e isso é o que vai me garantir que eu vou estar bem aí pro resto da vida. Porque o câncer, ele é uma doença que assusta, mas hoje tem várias saídas e a gente só morre com o dia que Deus quer também, né? E uma delas veio conversar com a gente aqui ao vivo, é a Marli. Tudo bem, Marli? Tudo. Tá aqui um pouquinho emocionada de poder relembrar essa história, né? Já faz um tempinho que a gente gravou com você. Como é que é poder conferir essa história? Nossa, maravilhoso, né? Hoje eu poder estar aqui e é lógico, toda vez que eu assisto o vídeo eu fico emocionada. Mas eu tô ótima. Eu tô aqui, né? Então, tô bem. Hoje eu já passei por todo o tratamento. Estou me sentindo ótima, voltei às minhas atividades normais. Então, eu posso falar que eu estou
ótima, estou maravilhosamente bem e estou seguindo aí o acompanhamento do tratamento. Mas assim, até agora eu estou muito bem, não tenho nenhum sintomas, assim, tenho disposição. Hoje eu me preocupo mais assim com a minha alimentação, procuro também fazer um pouco de exercício e assim... A gente viu ali que você lidou com bastante otimismo, né? Apesar da dificuldade. Verdade. Mas como foi? O que você sentiu quando fez o autoexame e sentiu aquele caroço? Ah, com certeza, eu fiquei desesperada, né? Porque quando você faz um exame e recebe o diagnóstico, tipo, você fica desesperado. Mas aí depois, quando eu fiz todas as etapas, fiz a cirurgia, comecei a fazer as químios, aí, sabe assim, você acaba... Eu também fui adquirindo mais equilíbrio. Comecei a pensar, eu quero viver, eu quero melhorar. E foi isso. Lógico, eu também procurei ajuda. Eu tinha toda uma equipe que estava aí me ajudando. E... Como é que foi o apoio da sua família? Como é que eles reagiram, na verdade, quando você contou para eles do problema? Nossa, foi super difícil, né? Porque assim, quando você está bem, as pessoas acham realmente que a gente é eterna. E eu também acredito. Mas aí quando você chega com o diagnóstico, eu acho que assim, todos ficam com medo. Medo de perder a pessoa. Medo de também não poder ajudar muito, porque na verdade a família ajuda, dando todo o carinho e atenção, mas é uma doença que, assim, a gente precisa da ajuda profissional, mas eu acho que o emocional conta muito. Enquanto eu estava pensando na parte só, eu acho que eu vou morrer, e assim, com muito medo, eu me sentia mais debilitada. Quando eu comecei a fazer o tratamento e assim, eu comecei a falar, eu vou fazer tudo o que for possível para mim ficar bem. E foi isso que eu fiz. Fiz o tratamento, procurei ajuda psicológica, o apoio da família, todo mundo queria ir junto comigo, né? Então, é uma coisa que, assim, o apoio da família é muito importante. Quando a gente tem a família, você sabe que é um ponto firme, você tem firmeza em... Eu queria saber do Dr. Luiz Gonzaga se necessariamente a autoestima da mulher ela realmente é abalada quando ela tem o câncer de mama, né? Porque a Marli, no caso, você chegou a perder os cabelos, né? Tem a questão da mastectomia. Então, como que fica essa autoestima? Olha, o câncer de mama, a mama ela tem uma representatividade. Ela tem a ver com a imagem do feminino, tem a ver com a idade tem a ver com a ideia da aceitação, da sexualidade. A mulher, a parte da visão, da identificação dela como pessoa, como gente, tem a ver com a mama. Então, quando esse órgão vital, básico, ele é atingido, a mulher tem a autoimagem afetada, né? A gente percebe isso de uma forma bastante clara nos atendimentos que a gente realiza lá no Hospital Santa Paula. Isso é uma realidade com as pacientes que passam por isso. Então, nós da equipe de psicologia precisamos trabalhar esta aceitação da doença, aceitação do tratamento e incutir dentro do paciente a ideia da reabilitação, a necessidade daquela intervenção para a recuperação do paciente. Então, de fato, a paciente com câncer de mama se sente bastante vulnerável. Nós trabalhamos também, a nossa equipe trabalha muito com a família, em especial com o parceiro, em especial com o marido. Há alguns casos, por exemplo, de mulheres que tiveram que fazer uma mastectomia bilateral, alguns casos extremos. E esses parceiros, então, precisam estar preparados para isso. Então, daí a importância da gente trabalhar com as famílias, porque a família vai dar o suporte. De uma certa forma, a equipe de psicologia, ao trabalhar com o familiar, ao trabalhar com o cônjuge, está ampliando a área de atuação. Eu queria saber do Dr. Samuel se todo câncer de mama tem que ser tratado com a mastectomia ou não necessariamente. Não, de maneira nenhuma. Atualmente, a mastectomia é uma cirurgia, não chega a ser de exceção, mas é a minoria das cirurgias de mama são a mastectomia. A grande maioria das cirurgias de mama
consiste em cirurgias com preservação de grande parte do tecido mamário. Chamamos de ressecções segmentares e a complementação depois com radioterapia e às vezes também com quimioterapia. Mas a mastectomia é a minoria das cirurgias. E aí, quais são as chances de um câncer reincidir? Do geral, né? Vamos falar especificamente do câncer de mama e depois um câncer no geral. Depende muito daquela classificação de estádios, né? Essa classificação ela existe exatamente para isso, para a gente estimar o risco de recaída da doença. Se esse risco é baixo, você não precisa fazer tratamentos complementares. Se esse risco é moderado ou alto, ou seja, os estádios 2, 3 e 4, aí você precisa fazer tratamentos complementares. Mas, por exemplo, um câncer de mama diagnosticado no estádio 1, a chance da doença voltar é menor do que 5% num período de 5 anos. Pois é, nós estamos falando aqui sobre câncer e daqui a pouco você verá a emocionante história do ex-jogador de basquete, Oscar Schmidt, que ele contou ao Minha Vida como está sendo a luta dele. Veja um trechinho. Eu não chorei por causa da minha doença, eu chorei por ver o Papa. Que emoção danada, gente. Eu não pensei de ter essa chance na vida. E o prefeito do Rio, o governador do Rio me deram essa possibilidade, junto com a minha esposa, meus 2 filhos. Olha, que bênção danada. E agora, isso é daqui a pouquinho, porque agora nós vamos mostrar mais uma história de uma mulher guerreira. Ela também enfrentou com muita fé e coragem o câncer de mama. Vamos acompanhar também esse VT, essa história. Eu sempre fui uma pessoa sempre ir ao médico todos os anos. Eu sempre tive um esquema mais ou menos assim. Todo mês de janeiro a gente diz, tem os impostos, tem IPVA, tem não sei o quê, e tem ginecologista, tem médico de tireoide, tem médico disso, médico daquilo, né? Então tem que fazer o check-up. E em 2012, coincidência ou não, em julho fazia 1 ano que eu tinha feito os exames anteriores, então mamografia, ultrassom, e eu fui fazer, foi onde apareceu o probleminha, que eu tive esse carcinoma. É importantíssimo, né, a gente fazer, nunca deixei, desde os 40 anos, sempre fazendo, uma vez por ano, todos os exames que tem que ser feito, né, essa parte. Aí, fui encaminhado para cirurgia, fiz a cirurgia em dezembro, tirei o nódulo, aí passei as etapas, né? E assim, foi uma injeção de ânimo que eu tive que ter, né? Muita fé, muita coragem, assim, acreditando realmente no resultado positivo de tudo, porque é uma situação difícil para quando você recebe a notícia, né? Você tem um câncer. Então, o primeiro que vem na cabeça da gente é, será que eu vou morrer? Será que eu vou superar isso? Será que eu vai sair daqui, vai ter outros lugares que estão contaminados? Não sei o quê. Então, você fica meio em pânico, mas aí tem que apagar tudo da cabeça, o desespero, e fixar só naquilo. Não, é localizado, vou tirar isso, já fiz a cirurgia, já fiz a quimio, já fiz a rádio, estou curada, eu não tenho mais nada, estou bem. Então, foi esse momento que eu recebi a alta que foi muito bom, porque quando eu terminei a rádio, que eu tive o retorno no hospital, com o meu médico, ele olhou e falou, você está de alta, você pode subir no 3º andar e bater o sino. Eu não sabia da história do sino, né? Eu falei, bateu o sino, doutor? Ele falou assim, lá no 3º andar tem, você pode subir lá. Então, quando eu subi, tinha a equipe das enfermeiras que cuidaram de mim, né? Uma que aplicou a quimio, outra que fez rádio, não sei o que, todos lá. E tem o sino, você tem que dar 3 badaladas, né? E é uma coisa assim muito emocionante para eles, porque eu estava muito feliz, então eu ria e pulava. Batia e gritava de alegria, né? Aí meu marido, meu filho, as enfermeiras todas chorando, né? Eu falei, gente, por que vocês estão chorando? Eu estou feliz. E
você tem que dar 3 batidas. E eu bati o sino, pulando e feliz, e eles chorando. Meu cabelo exatamente caiu tudo mesmo no dia do meu aniversário. Foi no dia, eu fui da minha mãe, no domingo, eu fiz aniversário dia 11 de março, foi uma segunda-feira. No domingo ainda fui, eu tinha cortado bem curtinho, porque ele já estava caindo bem. E daí quando eu cheguei, eu tinha o cabelo mais ou menos compridinho, né? E aí a minha mãe falou, nossa, você cortou o cabelo? Eu falei, cortei, mãe, porque tá caindo. Ah, mas não vai cair, não. Mas eu tinha certeza absoluta, porque eu passava a mão e saía, né? Aí, tudo bem, fizeram um almoço pra mim, tal, né? Aí, vim embora pra casa, quando fui tomar banho, que eu passei o shampoo assim, aí eu passei o shampoo, aquilo saiu, mas saiu mesmo, sabe? Aí eu olhei no chão assim, e falei, e agora, né? Tô sem cabelo. Deu assim sabe? Um impacto, né? Aí eu saí, enxuguei, tal, em seguida meu marido entrou. Quando meu marido foi tomar banho, eu falei, ih, sua peruca ficou aqui. Eu olhei para ele, assim, tirei a toalha da cabeça e falei, mas você tá linda, não se preocupa não, vai ficar muito melhor do que... Aí eu dei risada, ele deu risada, ele me abraçou, só que eu ganhei cabelo branco, né? Eu não tinha cabelo branco. Então em março eu tava sem cabelo nenhum e hoje ele já tá assim, todo branquinho, mas tá aí. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é a pessoa ter muita confiança, acreditar nela, que ela consegue reverter o quadro. Isso eu acho assim, nunca a pessoa achar que não vai dar certo ou que vai ser muito difícil. É sofrido? É. Você fazer uma químio, você senta numa cadeira e você olha para aquelas gotinhas, no caso que eu fiz só 2, mas você fica 5 horas sentado, olhando, né, gotinha por gotinha, e você sabe o que vai acontecer depois, mas você tem que ter a confiança e acreditar, é momentâneo, porque você supera realmente. Então a importância de fazer os exames todos os anos, isso é assim, não pode deixar de fazer. Ah, eu estou bem, não sinto nada. Eu não sentia nada. Nunca tive problema nenhum, assim, de estou sentindo uma dor ou percebi algo diferente. Não. No entanto, eu fiz, o ultrassom meu estava normalíssimo, não acusava nada. Então, a mamografia realmente é o que mostra. A vida, às vezes, prega algumas peças, mas a gente consegue sair delas de boa, né? Ninguém espera mesmo, mas é tão bacana ver histórias como estas de pessoas que conseguiram superar, levar o otimismo. Eu tô vendo a Marli aqui de novo emocionada assistindo. Você teve, assim, bastante apoio de pessoas na época que você estava fazendo o tratamento? Tive muito apoio assim, eu não tive apoio da família, dos amigos, e assim, eu não escondia que eu estava doente. Lógico que eu trabalho onde tem 1000 pessoas e as pessoas nunca esperam que você vai ter um câncer. Mas assim, quando eu fiquei sabendo, eu conversei, falei para todo mundo, então eu tinha uma torcida maior. Os amigos, a família no começo ficou desesperada, mas depois todos queriam me ver bem e estavam lá do meu lado me ajudando. E eu comecei a ver que eu tinha o amor de todo mundo, sabe assim? Eu me sentia até mais amada, porque quando a gente está saudável, é o dia a dia. E quando eu fiquei doente, eu percebi que eu tenho muitos amigos e principalmente a minha família. O meu marido, meu filho estavam do meu lado. E com isso eu me senti forte e fiz todo o tratamento e hoje eu estou aí, estou ótima. Pois é, mas há casos, né, doutora, em que a família não consegue segurar o tranco e acaba não dando o apoio que desejava, pelo fato de se desestruturar mesmo, né? Como que essas famílias devem lidar? Você falou do grupo de psicólogos e tal, mas se pudesse dar uma dica, algumas dicas para essas pessoas? Olha, o que a gente percebe é que
cada pessoa tem um papel dentro da família. Muitas vezes o paciente que está com câncer, ele é o provedor da família, ele é o provedor, às vezes, não só financeiro, mas emocional. Tem pessoas que a família é construída, é estabelecida, é montada em cima dela. Ela tem um papel muito forte dentro da família. Então, quando essa pessoa está doente, ela tem um diagnóstico oncológico, isso para as pessoas mais próximas, um verdadeiro baque. Então, é um processo inverso. Ao invés do paciente dizer, olha, o que será de mim, o que vai acontecer comigo, é um processo inverso. Então, algumas vezes, nós temos que trabalhar muito mais com familiares do que com o próprio paciente. Essa é uma realidade. Então, algumas vezes, lá no Hospital Santa Paula, nós separamos o paciente do familiar, né? Para o atendimento psicológico, porque às vezes há uma contaminação, às vezes o familiar está tão ansioso que ele acaba querendo ser porta-voz do paciente, quando o paciente vai falar alguma coisa, que tem uma dor ou que o tumor aumentou. Não fala isso, não diga isso, não pense isso, né? Ele não tem esse espaço, então nós precisamos criar um espaço para que a pessoa possa falar, para que ela possa dizer. Como eu tinha dito anteriormente, um diagnóstico de câncer, ele pode tanto estruturar uma família como desestruturar. Tudo vai depender da dinâmica da família. Na maioria das vezes, um diagnóstico de câncer, ele estrutura. As pessoas se aproximam, se aconchegam, buscam ajudar, né? Não deixa de ser também uma possibilidade de estar revendo essas relações e a própria visão da pessoa, da vida e de si mesmo, né? O doutor Samuel também costuma ver no dia a dia, no consultório, né, doutor? Essa aproximação dos familiares, ou então desesperos de uns que não conseguem ajudar exatamente como gostaria. Como é na sua rotina? A gente percebe exatamente que isso que o doutor Luiz comentou, é uma doença familiar. Não é uma doença, o câncer não é uma doença individual, é uma doença familiar e que afeta todos esses componentes, né? O medo a ansiedade em relação à cura ou não, o medo do tratamento não dar certo, o medo de sequelas de tratamento, o medo do distanciamento de familiares em relação à sua situação. Essa questão é muito comum a gente perceber na questão do apoio, quando a doença acomete alguém que é um esteio financeiro da família, né? E cria-se uma estabilidade geral, porque é um período em que em algum momento se afasta das atividades de trabalho, etc. As pessoas têm uma preocupação enorme, tanto de quem provê como de quem depende daquela pessoa e às vezes até, mesmo que não seja o provedor da família, às vezes esse provedor, que é aquela pessoa que centraliza as ações da família, quando tem uma pessoa próxima que tem, ele para tudo para cuidar daquela pessoa. E é muito comum a gente ver essa preocupação muito grande com essa parte de trabalho, né, financeira. E quando tem metástase, né, necessariamente, assim, quando tem metástase, o paciente ele começa já a pensar que não tem mais jeito, que o caso dele não tem tratamento. Como costuma acontecer a questão da metástase? É possível reverter? Sim. A gente fala metástases são quando existem focos da doença em outros órgãos distantes de onde a doença começou. Essa é uma situação desagradável, não é isso que a gente quer, porque é mais difícil controlar a doença nessa situação. Mas para determinados tipos de tumores, e dependendo muito da extensão e da localização dessas metástases, é possível sim a remoção, o tratamento dessas metástases, muitas vezes com sucesso. É possível cura mesmo na presença de metástases, embora essa chance seja menor quando a gente compara nas fases bem iniciais, mas é possível sim. Tá certo, vamos ouvir então, vamos ver agora. Tem alguma pergunta de internauta aí esperando pra gente? Se na família de uma pessoa existem vários casos de câncer, significa que esta pessoa também terá a doença? É a Cássia quem pergunta. Não existe essa relação tão direta. A gente tem que lembrar que câncer, em geral, é uma doença ambiental.
São fatores do meio ambiente que estão associados ao desenvolvimento do câncer na grande maioria das vezes. A gente diz que em 80% a 90% é o ambiente, é o meio ambiente que determina, o fator determinante. Em 10% dos casos, isso é muito estimado, mas em torno de 10% dos casos, a causa é de fato hereditária. Então, faz parte do interrogatório, naquela primeira consulta, se fazer um interrogatório bastante detalhado sobre a história na família, porque a gente sabe que até 10% dos tumores têm sim uma causa hereditária, e quando o oncologista identifica uma situação como essa, que é rara, né, que não é comum, mas quando ele identifica uma situação como essa, ele deve fazer uma ação para toda a família, uma ação de prevenção para toda a família. Então, apesar de não ser o mais comum, é muito importante que essas situações sejam identificadas pelo oncologista para que ele não deixe passar despercebido casos em outros membros da família. No seu caso, Marli, tinha casos de câncer de mama anteriormente? Você chegou a pesquisar esse histórico? Pesquisei, não tinha, até eu desenvolver, mas após eu ter desenvolvido, agora eu tenho uma prima que está passando pelo tratamento, e até então nós não sabíamos que tinha histórico familiar. E aí eu queria que você pudesse contar pra gente hoje como que tá a sua situação, então. Hoje você toda bonita aqui, presente com a gente, com certeza o quadro é outro, né, Marli? O quadro hoje é outro. Nossa, é lógico que a gente costuma falar que é uma fase difícil que passamos, porque hoje eu tô ótima e assim, a gente começa a ver a vida diferente. Tudo que você faz hoje, que eu faço, eu me valorizo mais, tipo, seja a família, seja tudo que eu faço, seja os momentos bons, e me preocupo menos com a doença em si. Eu sei que eu tenho o diagnóstico, mas hoje está controlado. Então, eu esqueço que eu tenho problema de saúde, que eu tive, na verdade. Sim, agora como você tem cuidado da sua vida? Agora eu sou, assim, me preocupo muito mais, assim, porque como fala que o câncer não tem como você saber se vai desenvolver ou não, mas você tem como, se precaver para evitar, né? Então, eu acho que como o ambiente, às vezes o estresse, essas coisas acaba prejudicando. Então hoje eu me preocupo mais em trabalhar, mas não ficar tão estressada. Uma alimentação também pesquisei, assim, conversei com profissionais para me orientar na alimentação, exercício principalmente, que eu... Muito bem! Mas assim, me preocupo muito em fazer um pouco de exercício. Hoje peso, também fico preocupada, porque você arruma, se você está um pouquinho acima do peso, aí começa a aparecer outros problemas, né? Na verdade, você entrou na linha agora, né, Marli? Verdade. Entrou na linha, seguindo direitinho. Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Com certeza a sua história vai inspirar muitas pessoas a ter força para lutar. Com certeza. Muito obrigada. Ainda sempre que eu vejo, eu acabo me emocionando muito, porque é uma fase que foi difícil. Mas que você superou muito bem. Mas que hoje eu estou ótima e passou. Tá então, certo. Daqui para frente seguir aí feliz. Muito bem, parabéns. Obrigada mais uma vez. Gente, no próximo bloco vamos ouvir o depoimento do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt. Ele conta em entrevista exclusiva aqui para o Minha Vida como está sendo a luta dele contra o câncer. Veja só. 40 graus a temperatura e a temperatura do spa estava a 43 graus. Fiquei lá um tempão, de repente, minha esposa e minha filha na piscina, e eu desmaiei. E elas falavam comigo, eu não respondia, estava lá. Confusão danada, hein? Meu filho estava lá com seus amigos, ligaram para o 911, veio polícia, bombeiro e ambulância me socorrer, um escândalo danado. Próximo bloco, a gente volta já já, fique ligado.